Scenario that a lot of people believe. Com a ausência da atmosfera, a superfície de Marte perdeu calor e pressão. E como a água precisa de calor e pressão para permanecer líquida, seu estado se tornou instável em Marte. You put a pan of water out on Mars, it's going to evaporate very fast and try to freeze at the same time. One or the other will win out, but you won't have a nice liquid pan of water. Mas isso não significa que não exista água nenhuma no planeta. A água líquida deixou de ser estável em Marte, mas existe água congelada ou gelo. Novas evidências sugerem que ainda hoje toneladas de gelo encontram-se embaixo das calotas polares de Marte. E oculto nesse gelo pode estar o santo graal das explorações espaciais. Elas são visíveis através de telescópios simples na Terra. E são as primeiras características planetárias notáveis para quem se aproxima de Marte. As calotas polares de Marte. Turbilhões de gelo brancos e misteriosos que cobrem o alto e a base do planeta vermelho. It's actually what we call dry ice, frozen carbon dioxide. The atmosphere is very thin and it's nearly all carbon dioxide. So when it gets very cold, what condenses out is carbon dioxide snow, carbon dioxide ice. As calotas polares podem ser uma característica pitoresca, mas não são as concentrações de CO2 congelado que interessam mais aos cientistas. O que talvez esteja oculto sob as calotas é que pode ter uma enorme importância. Logo abaixo da camada superior do solo pode haver milhões de toneladas de água congelada. Esse gelo oculto parece irradiar por centenas de quilômetros em todas as direções a partir dos polos, e os cientistas acham que podem ser resíduos de vastos oceanos. Likely the water is now frozen in a kind of permafrost beneath the surface. But maybe there are pressures and temperatures in various areas of Mars that have liquefied the ice and created perhaps aquifers. We can see craters, an impact has happened, asteroid has hit Mars, blown out a lot of stuff. It doesn't blow out dry powder like on the moon and make rays and rubble. It throws out kind of a muddy slurry of stuff. So the conclusion is that you're actually impacting into ice like northern Canada, permafrost layers, tundra kind of stuff. Espaçonaves captaram fortes indícios da existência de gelo nos polos de Marte. Medições remotas da composição do solo detectaram altos níveis de hidrogênio. A água é formada por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Portanto, a possibilidade de haver gelo oculto sob a superfície é muito grande. As evidências de gelo nos polos de Marte podem ser novas, mas cogitações de que existia água no planeta começaram há mais de um século. E a dedução de que vida inteligente também poderia existir no planeta vermelho causou ansiedade durante a primeira metade do século XX. Os astrônomos apontaram os primeiros telescópios para Marte em 1610. Com o aperfeiçoamento dos aparelhos, a imagem borrada do planeta vermelho tornou-se cada vez mais nítida. Em 1877, os telescópios passaram a aumentar a imagem do distante planeta de modo que parecia ter o tamanho de uma moeda. Isso é pouco para os padrões atuais.
mas bastante para que o diretor do Observatório de Milão, Giovanni Schiaparelli, tentasse delinear a superfície de Marte e nomear suas características geológicas. Schiaparelli observou a indistinta imagem noite após noite durante meses. And he sees what he thinks are crisscross lines on the surface of Mars. Turns out later what he saw isn't exactly what's up there, but still through his crude telescope that's what he could see. O respeitado astrônomo italiano traçou as linhas e lhes deu um nome. Schiaparelli interpreted these lines as channels of some sort. He didn't really know. Well, the Italian word that he applied to them was canali. That word, translated to English, should have been translated as channels, but instead it got mistranslated as canals. Como não existem linhas retas na natureza, os desenhos de Schiaparelli deram origem à ideia de que algum tipo de vida inteligente devia existir em Marte. Era uma teoria estimulante, muito debatida pelos astrônomos da época. Mais tarde, em 1894, Percival Lowell, um rico morador de Boston, intrigado com essa possibilidade, mandou construir um enorme telescópio em uma montanha em Flagstaff, Arizona. Passou as 2 décadas seguintes observando e teorizando sobre o planeta vermelho. He convinced himself that he was seeing networks of straight lines on Mars, which he thought were canals. What was the big news of the day? The Panama Canal. That's what great planetary civilizations do. They build canals. So this was canals to bring the water down from the polar ice caps. Mars was cold and far from the sun and dry, and so he knew that, and so he thought, well, I have to move the water to live on Mars. Well, that idea just electrified everybody, that there was a civilization on Mars. Foi nesse contexto que, na noite de Halloween de 1938, um jovem ator chamado Orson Welles transmitiu pelo rádio uma encenação de A Guerra dos Mundos, romance do britânico A.J. Wells, em que marcianos hostis invadem a Terra e causam devastação. We now return you to Carl Phillips at Grover's Mill. Ladies and gentlemen, here I am. Wait a minute, something's happening. There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. Lord, they're turning into flames. Milhares de ouvintes acreditaram que a invasão estava mesmo acontecendo. O mal-entendido durou pouco, mas mesmo assim o incidente alimentou a curiosidade do público sobre a existência de vida inteligente em Marte. Marte fascina a humanidade há milhares de anos. E em meados do século XX, finalmente podemos ver de perto o misterioso planeta. Em 1964, a NASA lançou uma pequena espaçonave de exploração rumo ao planeta vermelho. Chamava-se Mariner 4. Levava uma filmadora e sua missão era passar por Marte e enviar imagens à Terra. Podia passar apenas uma vez. Os cientistas estavam entusiasmados com a perspectiva do que veriam. Is it going to see cities? Is it going to see canals? Is it going to see forests? Well, what it saw was craters. It sent back pictures which just were very fuzzy and showed craters like on the moon. Foi uma enorme decepção. As imagens da Mariner 4 mostravam um planeta seco, desértico e aparentemente morto. Sort of like the moon with a little air to blow the dust around. Mas o desejo de explorar Marte não arrefeceu.
6 anos depois, em 1971, a NASA enviou outra espaçonave ao planeta vermelho, a Mariner 9. Mas, em vez de passar uma única vez por Marte, a Mariner 9 fora projetada para orbitar o planeta durante semanas e fazer um mapeamento completo. O esforço valeu a pena. Depois de uma tempestade de poeira que cobriu o planeta, a Mariner 9 começou a enviar imagens espetaculares. Descobriu a elevação de Tharsis, uma espécie de inchaço no planeta perto do Equador. A saliência é resultado de uma atividade vulcânica intensa e concentrada. O principal componente de Tharsis é o colossal